Então, boa noite, tudo bem, doutores? Vamos falar, né? Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Da nossa disciplina de Direito Ambiental, vamos tratar agora a Lei dos Crimes Ambientais, que nós já comentamos a parte geral na aula passada. Lembramos que já tratamos da responsabilidade administrativa por danos ambientais. Em especial, falamos do artigo 70 até o artigo 76 da Lei dos Crimes Ambientais. Falamos da responsabilidade civil, momento em que abordamos a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6938 de 1981. Tratamos também, né, doutores, da parte geral da Lei dos Crimes Ambientais. Sendo assim, haja vista que este professor já revisou responsabilidade administrativa e responsabilidade civil na aula passada, eu vou dar início agora à revisão, à retomada dos estudos acerca da responsabilidade penal por danos ambientais. Neste momento, este professor vai tratar aí, né, realizar um apanhado geral sobre a Lei dos Crimes Ambientais, em especial no seu artigo 2º até o artigo 28, que é a parte geral. Depois falo da parte especial, né, doutores? E vou abrir a nossa atividade no ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa tarefa, para mostrar a tarefa que está em aberto para que possamos resolver. E, ato contínuo, dou início ao estudo da Política Nacional do Meio Ambiente de forma específica, que já está no nosso sistema, tá bom? O nosso conteúdo já está lá no sistema, mas eu comento depois. Mas não se preocupem, no próximo encontro, né, na próxima aula, doutores, este professor vai revisar toda a matéria, que é aquela famosa santa ajuda, né, institucionalmente falando. Eu vou revisar a responsabilidade administrativa, civil e penal na sua totalidade e falar da Lei 6938 também, visando a nossa prova, que acontecerá do dia 18 desse mês até o dia 23 de maio. Professor, eu tenho uma dúvida com relação à nossa prova, já que o senhor comentou esse assunto. Turma, a prova acontecerá nos mesmos moldes da prova passada, nos mesmos moldes da primeira verificação de aprendizagem, tá bom? E a nossa aula de hoje ficará disponível no ambiente virtual, o link será enviado por meio do grupo e assim sucessivamente, bem como no nosso canal do YouTube. E após a nossa aula, este professor estará online para sanar dúvidas. Vamos lá. Turma, olha só, falando um pouquinho da Lei 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Parte geral, vou revisar. No artigo 2º, né, a lei trata que faz-se necessário observar a culpabilidade do agente. Portanto, a responsabilidade por danos ambientais na seara penal, ela será subjetiva, né? Diferente da responsabilidade administrativa e civil. Doutores, portanto, é necessário observarmos a culpabilidade do agente quando tratamos de crimes ambientais. Turmas, está lá no artigo 2º da lei. Ainda no artigo 2º, diz que qualquer um pode cometer crime ambiental, né? Inclusive, na parte final do artigo 2º, portanto, como regra, os crimes são comuns. Professor, revisando, a Lei dos Crimes Ambientais visa tutelar o quê? Doutores, visa tutelar os nossos recursos, os recursos ambientais, o nosso meio ambiente, visa proporcionar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A lei trata de responsabilidade administrativa, a lei trata de legislação penal parte especial. Esta legislação é uma legislação penal especial, né? Olha só, atenção, a lei dos crimes ambientais vai tutelar o bem da vida, que é o meio ambiente, que pertence à coletividade, que é um direito de todos, que inclusive está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, lá no capítulo 6, título 8 da nossa Constituição. Turma, continuando ainda os nossos estudos, olha só, vamos lá, revisando, hein? Então, o artigo 2º diz que aquele presidente, diretor, administrador, preposto, mandatário, o responsável pela pessoa jurídica que tomou conhecimento do cometimento de crime ambiental e nada fez para evitá-lo, também vai responder por esse crime. Então, aquela pessoa ligada à pessoa jurídica que toma conhecimento de crime ambiental e nada faz, responderá por este crime. Turma, regra geral, os crimes são comuns. Porém, existem crimes próprios, que estão lá no artigo 66 e 67. Somente funcionário público pode cometer. Tá certo? Continuando aí. Olha só. Pessoal, quando falamos aí do artigo 2º, lembrando que o artigo 2º deixa claro que a responsabilidade penal
a responsabilidade por crime ambiental, ela será subjetiva. Então, responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade penal. Já falamos as três. Estamos falando. Continuando. Doutores, olha só. Quando tratamos ainda da responsabilidade, perguntamos, bom, pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Sim, pessoa jurídica pode cometer crime ambiental. Está previsto lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que inclusive tratou da tríplice penalização, que é a responsabilidade administrativa, civil e penal por danos ambientais, bem como, ainda no artigo 3º, que vai atribuir, artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, que vai atribuir responsabilidade para a pessoa jurídica, né? Inclusive já trata da responsabilidade administrativa, civil e penal. Aí nesse artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, a lei é firme no ponto, ou elencando que a pessoa jurídica pode cometer crime. Bem como aquele coautor, aquela pessoa física, coautor ou partícipe também responderá por este crime. Portanto, a lei no artigo 3º, parágrafo único, adotou a teoria da dupla imputação ou coautoria necessária, né? Então, adotou a teoria da dupla imputação ou coautoria necessária. Bom, comentando aí, senhores, o nosso artigo 4º da lei agora. Com relação ao artigo 3º, portanto, existe a teoria da ficção, né, idealizada por Savigny. Segundo essa teoria, a pessoa física não se confunde com aliás, a pessoa jurídica não possui vontade própria, portanto, não pode delinquir. E a teoria da realidade organicista, que trata do seguinte assunto, da seguinte questão, que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, portanto, ela pode sim cometer crimes. Sendo assim, senhores, é constitucional, está no artigo 225, parágrafo 3º, e a pessoa jurídica, nos modos do artigo 3º da lei, ela pode cometer crimes. Continuando, o artigo 4º, eu estou só revisando, hein, turma? Depois eu coloco a tela aqui para que possamos comentar de uma forma mais específica. O artigo 4º tratou da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, quando ela se tornar um obstáculo para o ressarcimento dos danos ambientais. Se tornou-se um obstáculo, o magistrado, por exemplo, pode desconsiderar essa personalidade, alcançar, inclusive, o patrimônio dos sócios e reparar os danos ambientais. Depois, a pessoa jurídica volta a ter a sua vida normal. Turma, faço alusão aos dispositivos, né, legais que também tratam dessa desconsideração. Por exemplo, o artigo 50 do Código Civil Brasileiro, bem como artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. Continuando, não confundir artigo 4º, que é a desconsideração, com o artigo 24, que trata da liquidação forçada. Portanto, senhores, essa liquidação forçada do artigo 24 é uma pena. Lembrando que a pessoa jurídica pode cometer crime ambiental, sendo assim, o legislador tratou da pessoa jurídica de forma específica, do artigo 21 até o artigo 24, que nós já comentamos. Artigo 21, a pessoa jurídica ela poderá ser responsabilizada por crime ambiental, nos modos do artigo 3º que comentamos, ou seja, ela poderá responder por prestação de serviço à comunidade, poderá ser multada, bem como sofrer medidas restritivas de direitos, que nós vamos comentar. Bom, continuando. A pessoa jurídica, né, doutores, lá no artigo 24, ela recebeu uma sanção específica. Portanto, a pessoa jurídica pode, que for constituída, olha a letra da lei, a pessoa jurídica que for constituída ou utilizada preponderantemente com a finalidade de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, terá decretada sua liquidação forçada. Olha só, liquidação forçada. Turma, ela deixa de existir. Então, terá decretada sua liquidação forçada e todo o seu patrimônio será perdido em prol do Fundo Penitenciário Nacional. Professor, por que não o Fundo Nacional do Meio Ambiente? Porque nós estamos falando de uma pena de liquidação forçada, que é diferente do artigo 4º, que é uma desconsideração. Continuando. Turma, lá no artigo 6º, o legislador apresentou o seguinte. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente, observação, a autoridade competente observará a gravidade do fato ou a gravidade do dano ambiental, os antecedentes do infrator, tá certo? Sim, os antecedentes do infrator, bem como o poderio econômico do infrator no caso de multa. Olha só, o Tiago da Silva perguntou, professor, essa pena não é muito extrema da liquidação forçada? Tiago, inclusive, respondendo ao seu questionamento, fiquem à vontade, inclusive a liquidação forçada foi questionada. Por quê? A pessoa física e a pessoa jurídica podem cometer crimes ambientais. Lembrando que, regra geral, os crimes são comuns, qualquer um pode cometer, pessoa física ou jurídica. A lei tratou de penas específicas para a pessoa jurídica, bem como para a pessoa física.
Olha só, por exemplo, as penas privativas de liberdade. Quem vai responder por essas penas? Somente pessoa física, obviamente. Já a pessoa jurídica, a lei tratou de uma forma específica lá no artigo 21 até o artigo 24. E uma das penas para a pessoa jurídica é a liquidação forçada, inclusive foi muito questionada. Olha, se a lei trata das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, a liquidação forçada, que é a extinção, nada mais é do que uma pena de morte, portanto é inconstitucional. Porém, doutores, esse tema não foi muito aceito, tá? A liquidação forçada, ela não pode ser considerada uma pena de morte. A pessoa jurídica, ela simplesmente deixa de existir, em que pese, né, vários colegas discordarem, vários doutrinadores discordarem desse pensamento, tá certo? Mas sem sombra de dúvida, ao meu ver, a demolição da obra lá no artigo 72, tá certo? A demolição da obra, que é medida extrema, só revisando, lá do artigo 72, bem como a liquidação forçada, são penas extremas, severas, porém são válidas e necessárias. Sabe por quê, meu querido? Essa pessoa jurídica que eu comentei agora, ela foi constituída com uma finalidade específica de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental. Porém, na prática, doutor, é difícil, viu? É muito difícil comprovar que essa pessoa jurídica nasceu, ou a finalidade principal dela, preponderantemente, que diz a lei, né? A finalidade principal é permitir, facilitar ou praticar crime ambiental. Mas voltando. Então, o artigo 16 diz, o artigo 6 diz o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará o poder econômico do infrator no caso de multa. Inciso 3º, é necessário observar porque a multa é uma medida extrema, tá certo, doutores? A multa é uma medida que tem o seu caráter pedagógico. Se é um big empreendedor, não adianta uma multa de R$1.000. Lembrando que as multas nos moldes do artigo 75 da lei vão de 50 até 50 milhões de reais. Tá? Então, faça necessário observar a gravidade do dano nos moldes do artigo 6º, o poder econômico do infrator, bem como os antecedentes do infrator. Doutores, ainda continuando. Professor, a lei autoriza deixar de aplicar pena privativa de liberdade para aplicar pena ou medida restritiva de direito? Sim, está lá no artigo 7º, que já comentamos. E o artigo 8º, professor, fala das sanções, né? Prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. E esse artigo 8º, ou essa prestação pecuniária, só lembrando, né, revisando, que está lá no artigo 12, ela é diferente, tá? Essa prestação pecuniária, que vai de 1 até 360 salários mínimos, é diferente da multa lá do artigo 72, que vai de R$50 até 50 milhões, que é diferente da multa em decorrência do crime. Inclusive, a multa em decorrência do crime, ela pode ter essa multa em decorrência do crime, ela pode ser aumentada em até 3 vezes, dependendo da vantagem econômica oferida pelo infrator, tá certo? E se ela manifestar-se ineficaz também. Então, existem três modalidades: a multa, a responsabilidade administrativa, a multa em decorrência do crime e a prestação pecuniária do artigo 12. Lembrando que a prestação pecuniária, turma, tem um fim social, pessoal, tá certo? Vai para a vítima ou para uma entidade com fim social e poderá ser abatido no montante, né, da reparação civil, tá certo? Prestação pecuniária vai de 1 até 360 salários mínimos, tá bom? Então, continuando, artigo 14, turma, parte geral, fala das circunstâncias atenuantes. Então, o baixo grau de instrução do agente é uma circunstância atenuante. Se eu tomei as medidas para evitar o dano ou para reparar o dano, são circunstâncias atenuantes. Se eu comuniquei às autoridades, lembrando lá do nosso exemplo, ateei fogo, eu coloquei fogo, né? Ateou-se fogo na minha propriedade, o fogo se alastrou-se de forma exacerbada, eu tomo todas as medidas, coloco meu maquinário, meus funcionários à disposição do poder público, ligo para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil. Doutores, eu tomo todas as medidas para atenuar os danos. É uma circunstância que vai atenuar a minha pena, tá bom? E as circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam? Faço alusão, os senhores observem a linha H e J, tá? Quando o crime for cometido em domingo ou feriado, no período noturno, tá certo? Em período de secas ou inundações. Nesse período, turma, a pena tem que ser aumentada. São circunstâncias que vão agravar a pena, nos moldes do artigo 15, quando não constituem ou qualificam o crime. Sabe por que a pena tem que ser aumentada? Porque nesses exemplos que eu acabei de citar, a fiscalização é mais deficiente. Turma, olha só,
quando não constituem ou qualificam o crime. Por exemplo, agora, lá nos crimes contra a flora, tem isso no artigo 38, que é o crime de desmatamento, por exemplo. Faço alusão ao artigo 53, que diz o seguinte: as penas serão aumentadas de 1/3 até 1/6, as penas que tratam, né, este capítulo serão aumentadas de 1/3 até 1/6. Se, por exemplo, forem cometidos no período noturno, se forem cometidos em sábado, domingo ou feriado. Pessoal, olha só, eu não posso agravar a pena nos moldes do artigo 15 e depois aplicar uma causa, né, de aumento de pena, perdão, lá na parte especial, uma qualificadora, lá da parte especial novamente, porque aí sim configuraria o bis in idem, né, que é diferente da tríplice penalização, né, que é responsabilidade administrativa, civil e penal, que não é bis in idem. Pode ser aplicada? Pode, são esferas diferentes. Mas nesse caso, não. Eu estou aplicando, né, a mesma circunstância 2 vezes. Então, lembrando que são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, lá do artigo 15, tá certo? Doutores, continuando aí, a lei possui benefícios, né, o sursis, a transação penal e a suspensão condicional da pena. Lembrando aí que estão inseridos lá no artigo 16, no 27 e no 28, tá certo? Tá? Agora eu comento com os senhores, de forma específica, tá? Lembrando também, doutores, que o bem jurídico tutelado pela lei dos crimes ambientais é o bem da vida, que é o meio ambiente, que é um direito de todos. Portanto, como se dará a ação penal? Professor, e a ação penal, como fica? A ação penal será pública incondicional, tá certo? Olha só, turma, vamos lá. Atenção. Só revisando rapidamente, eu vou compartilhar a tela com os senhores. De tudo que nós tratamos até agora, eu vou mostrar aqui na lei para ficar um pouco mais didático, tá certo? E depois eu volto aqui. Então, comentamos artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º, artigo 7º. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade não inferior a 4 anos. Culpabilidades, antecedentes do agente assim autorizado. Bom, falamos do artigo 8º. O artigo 12. Por que é bom voltar aqui? Olha aqui. Nós temos uma medida restritiva de direito em decorrência da responsabilidade administrativa, que é a proibição de contratar com o poder público. Olha, deixa eu voltar aqui. Aliás, deixa eu voltar. Nós temos uma proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Está lá no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 4º, ou no inciso 5º. Tá. Essa proibição de contratar com o poder público por um período de 3 anos é uma medida em decorrência da responsabilidade administrativa. A lei, no artigo 10º, apresenta uma proibição de contratar com o poder público em decorrência de crime. Atenção, 5 anos no caso de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. E o artigo 22, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, apresenta uma proibição de contratar com o poder público, que é uma medida restritiva de direitos que é aplicável apenas à pessoa jurídica. Ela está lá na parte específica da pessoa jurídica. Proibição de contratar com o poder público, dele obter subsídios ou subvenções, não poderá exceder o prazo de 10 anos. Então, mostramos aí uma proibição de contratar com o poder público em decorrência da responsabilidade administrativa, uma proibição de contratar com o poder público, receber benefícios, participar de licitações por um período de 5 anos se o crime for doloso e 3 anos se o crime for culposo, nos moldes do artigo 10º da lei, em decorrência do crime. E uma proibição específica para a pessoa jurídica que não poderá ultrapassar 10 anos, a pessoa jurídica não poderá obter benefícios, né, bem como participar de licitações ou contratar com o poder público por um período de até 10 anos, que é uma medida restritiva de direitos, está previsto no artigo 22, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Então, vamos lá, continuando aqui o nosso passeio por meio da lei, né, turma? Para ser um pouco mais didático, vamos lá. Atenção. Voltando aqui. Turma, ainda nesse ponto, comentamos que a prestação pecuniária é diferente da multa do artigo 72, que tem início com 50 e vai até 50 milhões, que é diferente da multa em decorrência do crime. Olha só, turma, vou citar agora o artigo 29, matar, caçar, perseguir animal silvestre, sem a devida licença ou autorização. Turma, ou em desacordo com a obtida, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Essa multa é em decorrência do crime. E essa multa vai ser calculada de acordo com o Código Penal Brasileiro no artigo 49. Tá? Vou mostrar aqui para os senhores, atenção. Prestação pecuniária é diferente, né? Prestação pecuniária tem um fim social, vai de 1 até 360 salários mínimos, e o montante pago poderá ser deduzido da eventual reparação civil, né? Aqui o condenado, a que for condenado infrator, tá bom?
Vamos lá. Artigo 14 são circunstâncias que atenuam. Artigo 15 são as que agravam quando não constituem ou qualificam, já comentamos. Olha o artigo 16, vamos lá. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, estamos comentando os benefícios da lei, que é o SUSIS, a transação penal, suspensão condicional do processo. Portanto, volta aqui o artigo 27. Vou para o artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos, somente, turma, somente, está em amarelo, ó, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano. Olha aqui de novo. Olha a suspensão condicional do processo, artigo 28. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação, olha o laudo aí, hein, turma, que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Ele tem que comprovar que tomou todas as providências, porque às vezes o dano não pode ser reparado. Às vezes, concedeu-se o lapso temporal, por exemplo, né, suspensão condicional do processo, que é aplicada para os crimes de menor potencial ofensivo, né, doutores? Por um prazo de até 2 anos. E não foi possível. Pode-se prorrogar com mais um? Pode. Terminou o lapso temporal? Atenção, esgotou-se o lapso temporal. Eu só vou obter, eu só posso receber a extinção da minha punibilidade se eu comprovar por meio de laudo que eu reparei o dano ou que eu tomei todas as medidas necessárias. Então, são aí os benefícios do artigo 16. A observação, artigo 27. Nos crimes de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa só vai ocorrer só poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano. Então, olha só, comentamos os benefícios da lei, comentamos o artigo 26, nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública e incondicionada. Comentamos aí as penas aplicáveis à pessoa jurídica, que é multa, restritivo de direito de prestação de serviço à comunidade, né? Comentamos a pena da liquidação forçada. Falamos aí do artigo 18, a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicado no valor máximo, poderá ser aumentada em até 3 vezes. Pessoal, essa multa é em decorrência do crime, tendo em vista a vantagem econômica oferida. Turma, artigo 18. Faço alusão ao artigo 49 do Código Penal brasileiro. Agora eu comento, eu mostro o artigo 49. Vamos lá, eu mostro agora, olha só. Deixa eu levar lá para o artigo 49. Rapidamente. São os nossos slides, estão disponíveis. Olha só, o professor acertou. A pena de multa, artigo 49 do Código Penal brasileiro, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. O valor mínimo do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente. Eu vou pegar aí o salário mínimo atual, dividir por 30, vai dar em média 30, mais de R$30, alguma coisa. Nem superior a 5 vezes o maior salário. Então, se eu aplicar essa pena ao máximo, 5 vezes um salário mínimo, vezes 360 dias multa, e combinar com o artigo 18, olha aqui, turma, artigo 18, a pena poderá ser aumentada em até 3 vezes, olha aqui, estou selecionando, eu posso chegar a um valor que está acima de R$5 milhões. Depois, realizamos este cálculo, não se preocupe. Lembrando aí, turma, já terminando a parte geral, a lei fala no artigo 19, trata da perícia de constatação do dano ambiental, bem como da sentença penal condenatória. Lembrando que o legislador utilizou sempre que possível a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo, porque nem sempre é possível. Para quê? Para efeitos de perícia e cálculo de multa, né? Perdão, para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Turma, portanto, os crimes ambientais são afiançáveis. E a sentença penal também, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, tá? Em especial, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Continuando, acho que esse professor comentou a parte geral, né? Como eu falei que, regra geral, os crimes são comuns, quem pode cometer? Pessoa física ou pessoa jurídica. Eu mostro os crimes próprios, que estão previstos aqui no artigo 66 e 67. Olha aqui, vamos lá, acompanha aí. 66. Fazer funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos, científicos, em procedimentos de autorização ou licenciamento ambiental. Pena pesada, né, turma? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Essa multa em decorrência do
crime vai para o Fundo Penitenciário Nacional. A multa em decorrência da responsabilidade administrativa vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, se for a União, que aplicou, Fundo Estadual do Meio Ambiente, se for o município que aplicou, ou Fundo Estadual do Meio Ambiente, ou Fundo Estadual, se for o Estado. Continuando, olha um crime próprio, outro crime próprio da lei que está lá no capítulo dos crimes contra a administração pública, artigo 67. Conceder o funcionário público, só ele pode, licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Muito bom. Lembrando que o 69A fala de elaborar ou apresentar no licenciamento ou concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Turma, cuidado, tá? Inclusive por omissão. Olha só, vamos voltar aqui para a nossa aula, desculpa. Eu solicitei um upgrade, mas travou aqui a nossa tela. Então, deixa eu dar um stop aqui no nosso... Voltando. Continuando então, turma. Atenção, advogados, futuros advogados, se você acompanhar o procedimento de licenciamento ambiental, se por omissão ou engano for apresentada informação fraudulenta ou enganosa, vou dividir a tela de novo. Atenção, aquele que assinou esse laudo poderá sofrer uma pena de 3 anos de reclusão e multa de 3 a 6 anos de reclusão. Turma, continuando aí, olha só. Vamos aqui para a parte especial, vou comentar alguns crimes com os senhores. Muita atenção, turma, ao crime do artigo 54, tá? Olha só. Um instante, porque a tela ficou um pouco pesada. Deixa eu me organizar aqui. Vai, voltamos. Deixa eu admitir o colega. Só um momento. Vou fechar aqui para melhorarmos a nossa conexão. Estou fechando para melhorarmos a nossa conexão. Beleza, acho que agora melhorou. Então vamos lá, meninos. Lembrando que após o término dessa aula eu continuo, tá, turma? Basta clicar no mesmo link para que possamos discutir sobre a atividade. Aí nesse momento eu vou abrir lá a nossa... Lembrando que tem um caso prático disponível lá no ambiente virtual. Você tem que abrir a tarefa, resolver o caso prático e postar de novo no ambiente a sua resposta. Tem que ser por meio do ambiente. Voltando, doutores, para a nossa lei. Até agora está tranquilo, né? Esse professor falou da parte geral, agora eu vou comentar a parte especial. Alguns artigos da parte especial. Olha aqui, turma. Olha o artigo 54. Turma, tragédia de Brumadinho, ela se enquadra perfeitamente no artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provocam a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha só, se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, causar poluição atmosférica, dificultar ou impedir o uso das praias, ocorrer lançamento de resíduos sólidos ou gasosos ou detritos em desacordo com as exigências, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Então, a pena do artigo 54 do crime de poluição pode ser até 5 anos, de até 5 anos de reclusão. Olha o artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nessa seção, as penas serão aumentadas. Olha o inciso 3. Até em dobro se resultar a morte de outra. Até em dobro se resultar a morte de outra. Voltar, vamos lá. Pessoal, e aquela empresa que está potencialmente poluidora, que está funcionando sem devida licença ou autorização? Tá aí, ó, é crime ambiental, pena, detenção de 6 meses, estou comentando o artigo 60, construir, reformar, ampliar, instalar, ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional, empresas ou estabelecimentos que sejam potencialmente poluidores, sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Continuando aí alguns crimes da parte especial que eu quero que os senhores lancem atenção. Caso prático, muita atenção para o artigo 54. Caso prático, muita atenção para o artigo 24. Caso prático, muita atenção para o artigo 4º, que é a desconsideração. Muita atenção para o artigo 24, que é a liquidação forçada. Olha só, aqui na parte do artigo 38 até o artigo 53, a lei trata dos crimes contra a flora. Por exemplo, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência às normas de proteção. Pena, detenção
de 1 a 3 anos, ou multas, ou multa ou ambas as penas cumulativas. Se o crime for culposo, a pena será reduzida até a metade. Lembrando, doutores, que a lei admite modalidade culposa e dolosa. Está aqui, crimes contra a flora, admite a modalidade culposa. Nos crimes contra a fauna, doutores, vamos lá, não se admite a conduta culposa, tá? Atenção. Continuando. Artigo 29, que comentamos, matar, caçar ou perseguir animal silvestre, a pena será detenção de 6 meses a 1 ano. Atenção, artigo 32, que é o crime de maus tratos, doutores. Bater demais, espancar o cachorro, chicotear em excesso o cavalo, praticar ato de abuso ou maus tratos, ou mutilar animal silvestre, doméstico ou domesticados, nativos ou exóticos, pena detenção de 3 meses a 1 ano, turma. Atenção, crime de pesca. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Meninos, o crime de pesca do artigo 34 é em período proibido ou lugares interditados. Ocorre ou comete o mesmo crime, incorre nas mesmas penas quem? Olha o inciso 3. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécies provenientes de coleta, apanho e pesca proibidas. Coleta, apanho e pesca proibidas. Se você pescou com a devida licença lá no Rio Araguaia, o local não é proibido, não está em período de defeso, né, que é o período da piracema. Você pescou, está transportando, pessoal, e existe uma proibição no seu estado, que é o caso do estado de Goiás, não é crime. Eu estou citando, né, o decreto da cota zero. Proibição de transportar pescado do estado de Goiás. Não configura crime, porque o núcleo aqui deste crime é pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados. Se você pescou no período, o local não é interditado, o período não é proibido, você tem a licença para a pesca, está tão somente transportando, senhores, não é crime, é infração administrativa. Tá bom? No máximo, infração administrativa, tá? Sem querer, né, suscitar a constitucionalidade desse dispositivo. Bom, agora, olha aqui. Não é crime o abate de animal, falando nos crimes contra a fauna ainda. Quando você abater um animal em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos, né, da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal ou expressamente autorizado pela autoridade competente, e por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado. Olha o inciso 3, foi vetado, por quê? Não é, para o projeto original da lei, não é crime abate de animal quando realizado, inciso 3, em legítima defesa, quando realizado em legítima defesa. Pessoal, contra-ataque de animal, se eu matar o animal, eu estou agindo em estado de necessidade. Essa pergunta já caiu muito em concurso, bem como no exame da ordem. Vou repetir de novo. E muitos alunos bons erram. Contra-ataque de animal, se o animal me atacou e eu matei esse animal, houve o abate desse animal, eu estou agindo em estado de necessidade. Não é legítima defesa, viu, turma? Tudo bem? Então, vamos lá. Na parte geral, ou na parte especial, os artigos que eu gostaria de comentar especialmente com os senhores são esses, tá? Vamos lá, por exemplo, extrair, artigo 44, já que comentamos, né? Extrair das florestas de domínio público ou considerado de preservação permanente, sem a prévia autorização, pedra, areia, cal, qualquer espécie de minerais, é crime. Crime da parte especial, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Vamos lá. Continuando ainda. Lembrando que aqui na parte especial, no artigo 53, né, nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada, tem uma causa de aumento de pena, tá? Nos crimes contra a flora, que estamos trabalhando agora. Bem como aqui nos crimes de poluição e outros crimes, também tem causa de aumento de pena, que é do artigo 58, tá certo? Olha só, nos crimes previstos nessa seção, as penas serão aumentadas, até em dobro, por exemplo, se resultar a morte. Enfim, doutores, crime de pichação, está aqui no artigo 65, tá certo? Crimes próprios, está no artigo 66 e 67. Comentamos o 69A, se eu sou um advogado e assinei, né, e acompanhei o licenciamento ambiental, endossei esse licenciamento e existe informação falsa ou enganosa, inclusive por omissão, eu posso responder, hein, turma? Inclusive com a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, tá? Então, vamos lá. Bom, com relação à lei dos crimes ambientais, dou por encerrado esse assunto, tá bom, turma? Vamos falar já estamos falando da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 693881, e agora eu peço que os senhores entrem novamente no link para que eu possa comentar
o ambiente virtual, bem como as atividades que este professor vai postar, tá bom? Lembrando que nós vamos estabelecer prazo para resolver, não há problema. Tranquilos? Então, solicito que os senhores entrem novamente assim que a nossa aula terminar, que vai ocorrer agora, tá bom? Tranquilos? Então, turma, peço que os senhores acompanhem a nossa aula no nosso próximo momento, tá? Também será gravado, tá certo? Aguardo os senhores, basta clicar no nosso link. Lei dos Crimes